Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo Sintonia. Muito obrigada pela sua presença. Para quem está ao vivo aqui agora, acompanhando a gente pelo canal do YouTube, ou quem vai acompanhar depois no replay essa entrevista em um dos nossos canais. O nosso papo aqui vai ser sobre conversa não violenta e seus benefícios para a saúde mental. Como desenvolver uma comunicação mais afetiva, mais empática, não violenta. Com a palavra Taina Meirelles, ela que é treinadora, certificada em comunicação não violenta, facilitadora de conversas, grupos e diálogos, mediadora de conflitos. É também terapeuta e escritora. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Bom dia. Para você que está nos ouvindo, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, contribuindo um pouquinho, né, a partir dessa perspectiva da comunicação não violenta, e hoje para falar desse tema, né, que é de como ela pode contribuir para a saúde mental. E a gente começa o ano, né, Taina, sempre na virada, com essa demanda de trabalhar mais, de falar mais e pensar mais sobre saúde mental. É o convite da campanha Janeiro Branco. E aí a gente pensa, abre aqui agora essa conversa, porque tudo na nossa vida, dependendo como a gente vai lidar, e as relações, pode ser um campo minado aí para detonar questões da saúde mental. De repente está tudo bem, e começa aquele estresse, aquele mal-estar, aquela relação começa a ficar conflituosa, e aí é ali um gatilho, né, para desenvolver transtorno, ansiedade e outras coisas mais. Exatamente. É bem interessante você trazer, Patrícia, eu vou trazer aqui também, né, não sei se o ouvinte conhece, né, essa informação. A maior parte dos nossos conflitos é exatamente causada por dificuldade de comunicação. Pois é. Né? E como você falou, não só as nossas conversas, né, geram esses gatilhos aí, né, não só o que está acontecendo agora, mas muito do que a gente comunica no dia a dia, né, traz esses gatilhos de eventos passados. Né? Resgata algumas dores emocionais, questões, gatilhos emocionais têm muito a ver com isso. Aquilo que desculpa, perdoa, mas não perdoa. Passa um tempo, mas você lembra lá em 1900 e bolinha, quando você me fez aquilo. Exatamente. O vivido vive. Cada vez que eu falo, que eu comento, que eu trago aquela situação, é como se eu estivesse revivendo aquilo. Exatamente. E não só com a pessoa em si que você vê o conflito, às vezes tem alguns tipos de conversa, diálogos ou situações que gatilham situações passadas que não tem nem a ver com aquela pessoa ali, tem a ver com outras pessoas da nossa vida. Né? A gente não tem, muitas vezes, consciência disso, mas emocionalmente ativa esse tipo de resposta. Né? E outra coisa que acho bem interessante aí falando de saúde mental, é que realmente, assim, a gente quer ter qualidade de vida, e não existe, né, vida com qualidade sem relacionamentos de qualidade. Porque nós somos seres relacionais. A gente está o tempo todo, né, interagindo uns com os outros, né, se nutrindo a partir disso, somos seres que precisamos, né, uns dos outros estar em relação. Então, a qualidade dos relacionamentos determina a qualidade de vida em si mesmo, e a qualidade da comunicação determina a qualidade dos relacionamentos. Aí acontece assim, vê se faz sentido. Eu cuido de tudo, cuido da minha saúde, estou fazendo atividade física, me alimento bem, tomo minha água, né? Pratico meu esporte, tá tudo beleza, cuidando de tudo. Agora, nas minhas relações, aí tudo tóxico. E aí aquela relação conflituosa não vai ficar bem, né? Com certeza. Vai ficar bem. Acho que esse é um, né? Você está comentando isso, sim. O ouvinte, né? A pessoa que está aí ouvindo a gente, ela pode se olhar agora, respirar e falar: faz sentido isso para mim? Como é que eu estou nas minhas relações? Comigo está tudo bem, estou cuidando da minha saúde física, mental, mas na hora do embate com o outro, eu estou com uma situação aqui difícil de lidar, e isso vai ter um impacto na sua saúde. Exatamente. Isso é tão verdade, né? Vocês podem aí tentar reconhecer cada um na sua própria vida, que quando a gente está vivendo algum conflito com alguém que é importante na nossa vida, normalmente isso impacta a gente em todas as áreas, né? Eu não consigo trabalhar direito, eu deixo de fazer exercício, não é? E, né? Aquela questão, porque tem aquele engasgado que não resolve. Isso. A gente fala na comunicação não violenta, né, que tem algo, ou seja, essa resposta emocional que fica viva e tá pedindo para você olhar para aquilo, tá pedindo uma resolução. E aí você às vezes está tentando até, né, porque as pessoas costumam dizer isso, não, vamos esquecer. Aí você tenta esquecer, ocupando, né, seu dia a dia, vai fazer mais esporte, vou trabalhar mais, mas você não esquece. Na hora que você volta para casa, aquela resposta emocional volta, né? Então, realmente, cuidar das relações
é muito fundamental para a saúde mental. Então não vai adiantar ficar jogando lixinho para Não. baixo do tapete Não uma tem como. hora e esse baú de pólvoras, então ficar adiando aquela conversa. Não, deixa para depois, eu não estou preparada. Não estou preparada. Exatamente. Que horas, criatura? Você vai estar preparada para enfrentar esse diálogo e você que Exatamente. lida com isso também, com conflitos, né? E precisa, chega uma hora que não dá para adiar, porque já começa a incomodar, a pessoa sente mal realmente, porque fica engasgado, né? Exatamente. E não só nos momentos de conflito, né? Sim. Porque você trouxe nesse início, né? Como título aqui do nosso papo de hoje, como é que essa comunicação, né, Sim. influencia na saúde mental. Claro, a gente pode chegar ao ponto do conflito, que é isso, está engasgado. Eu costumo dizer que no conflito tem as pessoas que estão vivendo conflito, estão querendo ser ouvidas, né? Isso, E ninguém está suas conseguindo ouvir. necessidades. Exatamente. Mas para além do conflito, né, essa questão da nossa comunicação, cuidar da comunicação, é imprescindível para saúde mental mesmo da gente no dia a dia. Por exemplo, um tema que eu trago muito em relação à saúde mental é o tema da escuta, né? Que na CNV a gente chama de escuta empática. Quando você vai ter, né, uma conversa qualquer, às vezes com um colega de trabalho, um amigo, você faz um desabafo ali, conta um problema que você está vivendo, ou uma decisão que você está tentando tomar, uma dúvida, as pessoas normalmente não sabem escutar, né? Elas já entram no lugar de opinar ou comparar, né? Quem nunca viveu essa situação de desabafar um problema e outro diz assim: ah, mas eu já vivi algo pior. Ah, você não sabe da minha vida. A gente chama isso de roubo de protagonismo, né? E quando a gente faz isso no dia a dia, sem nem perceber que a gente faz isso, é um comportamento automatizado. Isso, por si só, impacta a nossa saúde mental. Porque quando eu tô ali trazendo aquilo que tá vivo em mim, né, fazendo esse desabafo, às vezes eu só preciso de companhia, ser escutado, ser ouvido. Isso faz parte dessa manutenção dessa qualidade, né, desse bem-estar emocional. E quando eu não encontro esse espaço, e aí a gente não encontra nos amigos, não encontra nos colegas de trabalho, às vezes a gente não tem ninguém com quem a gente pode simplesmente falar e ser ouvido. Sempre vai ter alguém querendo meter, né, o bedelho, como a gente diz aqui, ou o pitaco na nossa vida. E dependendo da experiência, como você falou, meter o bedelho, às vezes a pessoa nem vira, não é nem só virar o protagonismo, o protagonista da história toma para si, não deixa o outro falar, o outro só queria ser ouvido, colocar para fora, e não teve esse espaço e aquilo guardou. Ou então vai para o julgamento. Ah, mas também você queria o quê? Né? Exato, que é uma avaliação, né? Aí a pessoa já não estava bem depois dessa. Então, cuidado, gente. O nosso cuidado com a nossa comunicação nessa perspectiva da nossa saúde mental e da saúde mental das pessoas também. Isso. Eu quero pegar esse gancho que você trouxe, porque isso é muito importante, Patrícia. Que bom que você tocou nesse tema, né? Que é isso, por exemplo, eu estou compartilhando ali um problema, né? Vamos supor, eu chego para você é minha amiga, eu vou contar sobre um desentendimento que eu tive com uma colega de trabalho. Vou dizer, não, Patrícia, então, olha, eu, né, tive um desentendimento com essa pessoa. Aí eu tô buscando ali só desabafar, ser ouvida. Você vai e faz uma análise, uma avaliação do porquê eu estou vivendo esse conflito. Né? E digo, como você falou, também você procurou, você disse algo, você errou, aí eu começo a avaliar você. E falando de saúde, né, saúde mental e saúde emocional, o que isso pode reverberar na pessoa que está contando? Ela já não, imagina, ela já não está bem. Né? Ela já tá vivendo esse conflito. Aí ela vai ouvir do amigo que ela tem culpa por estar vivendo o que ela tá vivendo. Então eu somo, né, um peso emocional, vai falar, pô, já não tô bem. Imagina, vai acompanhar o raciocínio, aí eu penso, nossa, eu não tô bem, e fui eu que procurei, eu que causei essa situação. Então, eu costumo dizer, o que acontece internamente? Uma ampliação das vozes, né, autocríticas. O auto-julgamento aumenta. Tem uma vozinha na minha própria cabeça que vai dizer, tá vendo? Você só tá vivendo isso porque você falou que não devia. Pelo outro. Exatamente. Eu falo, né, o outro critica a gente. Mas o sofrimento vem de que lugar? O outro critica a gente e essa voz do outro crítica encontra ressonância no auto-julgamento meu. Algo que eu já fui, né, incorporando ao longo da minha vida. Naquele momento, aquela voz se expande e aí eu posso vir a entrar no que a gente chama do sofrimento psíquico. Se eu já que é quando eu fico naquele ciclo ali do pensamento. Você já tem um juiz interno ali, né, que fica te julgando toda hora, dizendo que isso...
quando vem aquela voz, já Exato. fica mais ainda. Eu fiquei pensando aqui agora, que você estava falando, só nas crianças e nos adolescentes, né? Uhum. E que espaços de conversa, de fala saudável nós estamos criando em nossas casas, quando muitas vezes está vendo aquele adolescente sozinho, isolado, no quarto, não fala. Quantas vezes pode ser que ele chegou, até tentou falar, e já recebeu tanta crítica, tanta fala, que ele se fechou. Exato. E esse é um lugar, já que estamos falando de saúde mental, gente, ansiedade, depressão e outras coisas, muito delicado. Então, se Muito abrir para ouvir. delicado, com certeza, Patrícia. E muitos, foi também muito bom você tocar nesse ponto, né? Muitos pais, né, de crianças, e principalmente de adolescentes, que essa fase eles dizem, não, mas eu tô aberta a conversar com meu filho. Não, e quando você vai ver, qual é a qualidade dessa conversa? Será que você está realmente aberto a ouvir esse, né, esse indivíduo, esse ser humano que também é seu filho, né? Sem essa ideia que está muitas vezes construída, né, de que você sabe qual é o caminho certo para ele. Porque isso os pais dizem, não, eu estou disposta a ouvir meu filho adolescente. Mas o filho começa a contar uma primeira coisa, né, um dilema que está vivendo, um relacionamento, algo que está sentindo, um conflito que teve com um amigo, um namorado, enfim, e você, em vez de ouvir, vai para esse lugar. Não, meu filho, isso aqui tá certo, tá errado. Você quer indicar o caminho. E é por isso que, como você falou, a pessoa vai se retraindo. Os adolescentes evitam, porque eles pensam, se eu falar, você vai me julgar. Ou se eu falar, você vai me castigar, que é outro lugar quando a gente está falando de relação parental, né? Porque aí existe uma relação de poder estrutural. Os pais, né? Nós somos aí pequenas adolescentes de menor, não tomam as decisões, né, muitas das decisões sobre sua própria vida, e tem medo do castigo mesmo, que é uma realidade. Então, você que é pai, que é mãe, né, ou que é cuidador aí de crianças e adolescentes, pensar um pouquinho sobre isso. Existe realmente, você está realmente construindo um espaço seguro, de confiança, onde essa criança, essa adolescente pode ser ela mesma com você? Ou será que você está construindo um ambiente em que ela tem medo de você? Porque o medo vai gerar, né, essa desconexão, vai gerar essa ruptura, vai gerar, né, esse fechamento do outro. E aí, muitas vezes, os pais não entendem. Ah, mas eu não sei não sei o que acontece, eu não consigo ajudar, o filho não quer conversar. Sim. Então, a gente pode refletir muito sobre isso, né? Qual é o meu papel? De que maneira eu tô conseguindo ou não construir um espaço seguro? O espaço seguro não é eu sei o que é melhor para o meu filho. Eu tenho espaço para conhecer quem é meu filho, para além de ser meu filho, quem é esse ser humano? Se façam essa pergunta, que é uma pergunta muito essencial aí na nossa prática da comunicação não violenta, que tem a ver exatamente com a gente poder se relacionar, e aí eu vou trazer algumas expressões aqui bem próprias da CNV, que é a partir do que está vivo em nós. Ou seja, isso, quem é essa pessoa? O que ela está sentindo? O que ela precisa? Por que ela fez essa escolha? Por que ela está com essa dúvida? Ao invés de o que é o certo a se fazer. Né? Em nossa sociedade, a gente costuma se relacionar nesse outro lugar, o que é certo a se fazer. Então, tá todo mundo com medo do julgamento alheio. Eu só conto a você aquilo que eu sei que você não vai julgar. Se tem algo que eu acho que você vai criticar, eu já me calo. Né? Então, nossas relações, em geral, são construídas sobre essa base do medo. E o medo não pode gerar saúde emocional. Não pode gerar. E esse medo, diante do medo, você vai escalar, e essa fala não colocada, não expressada, não dialogada e trabalhada ali, ela vai para onde, né? Ela vai para que lugar? Exatamente. E essa fala guardada dentro dessa pessoa, o que vai gerar? Porque como que a gente estava falando aqui, as vozes internas começam a aparecer, essa pessoa começa a se auto-julgar, se auto-punir, e é muito complicado. Então, abrir esse espaço de diálogo sempre para tudo, gente, melhora todas as relações e traz, sim, saúde mental para os indivíduos e para aquela comunidade, seja a família, seja o grupo. Então, ter conversas assertivas, esse é o nosso convite para você, nesse momento que nós estamos falando sobre saúde mental. Nós falamos até agora de falar, que é bom ou pode ser ruim, mas engolir sapo, o famoso, só engolo sapo, não coloquei nada. A gente pergunta, você falou, isso estava te incomodando, mas você disse desse incômodo? Não. Guardei para mim. Falei para dentro. Exato. Que é o que a gente chama, né, de submissão. A submissão, claro, todos nós, né, temos aqueles momentos ou um certo relacionamento que eu costumo obedecer, como falou, engolir sapo, em geral, para evitar conflitos. Agora, tem pessoas que, em grande parte do tempo ou de seus relacionamentos, ocupam esse lugar, aquela pessoa que quer evitar conflito a todo custo.
Então, tudo que o outro pede, ela diz sim, a pessoa não sabe dizer não. Né? Isso é muito comum para quem quer evitar conflito, ou como você falou, aí tudo que pede, tá, vou fazer, ou não consegue se expressar, tem medo, ou às vezes se expressa, aí dependendo de como vem de lá, já se cala, não mantém o posicionamento, não sabe sustentar os próprios limites, tudo porque tá ali tentando, né, agradar o outro nesse lugar de evitar o conflito. Então a gente precisa também, eu falo, interiorizar o seguinte: ter conflitos é parte da vida. Eu falo, onde tem 2 ou mais pessoas vai ter conflito. E conflito é bom. Por que conflito é bom? Né? Não tô falando assim, claro, todo envolvimento ali, emocional, eu sei que a gente sente coisas desconfortáveis, ninguém quer ficar sentindo aquilo. Mas na comunicação não violenta, a gente faz um convite a uma visão positiva do conflito. Por quê? Quando eu entro em conflito com alguém, isso significa que tanto eu quanto essa outra pessoa estamos tentando, né, ter nossas necessidades satisfeitas. Tá se colocando, Exato, se posicionando, isso é bom. Exato, eu não tô me submetendo, porque você Traz falou, saúde. Se eu me submeto, me calo, não tem conflito. Agora, você tá dizendo, não, tá, eu quero esse caminho aqui, eu vou falar, mas eu quero esse. Então, nós estamos, de alguma maneira, tentando, né, defender a satisfação das nossas necessidades. Exatamente. Então, isso é saudável. Claro, existe uma outra maneira, mais saudável também, de lidar com os conflitos, mas o conflito em si, ele é, né, positivo nesse sentido. As pessoas estão querendo, a gente fala na CNV, nutrir a própria vida. E que coisa mais maravilhosa do que isso? Porque eu aposto que você que está ouvindo a gente também não quer sustentar os seus relacionamentos em cima de obediência. Porque se for assim, também vai bater na questão de saúde mental, porque isso vai dar certo até um momento, até a página 1. Exatamente. Vai segurando. Tem uma hora que explode, não, né? Não falei nada não, para manter a paz, para manter a tranquilidade, para evitar problemas, sabe? Melhor evitar. Mas tem um evitando, se submetendo, e tem outro com as suas necessidades sendo atendidas. Exato. Esse que não está se colocando, se posicionando, evitando o conflito, né, achando que está vivendo tudo bem, uma hora essa conta vai chegar. Exatamente. Eu acredito que e na saúde, chega. Inclusive. Exato, é isso que eu ia comentar agora. Chega numa explosão, né? Que a gente às vezes vê e diz, gente, o que aconteceu com essa pessoa? De repente, era tranquila, pessoa boa, não é? De repente a pessoa surta. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é a que você acabou de trazer, que é o adoecimento. E o adoecimento, né, mental, ele é muito comum nesse espaço. A pessoa vai engolindo tanto sapo, e a gente fala, esse engolir sapo, esse se calar, esse submeter, é o espaço, né, de adoecimento mental e também, muitas vezes, o espaço, a gente fala, de descarregar o espaço, né, que tem associação com vícios, por exemplo. Isso. As pessoas entram nos remédios, né? Isso. Controlar, não sei o quê, às vezes automedicados, sem nenhum tipo de segurança. Os adolescentes, automutilação. E outros tipos de vício, bebida, né? Droga, consumismo. As pessoas, tem gente que desconta comprando, tem gente que desconta na comida. Isso. Então, todos esses cenários que são sintomas, né? A gente olha e fala, muitos deles são sintomas, podem ser sintomas de adoecimento mental. E tem tudo a ver com a maneira que a gente se relaciona uns com os outros. Começou lá atrás essa questão da manifestação da saúde mental, lá atrás no silenciamento, não se colocar. Às vezes o fanatismo, tem gente que fala assim, eu prefiro falar com Deus. Ótima questão da oração, da religiosidade. Nós estamos num grupo, inclusive de uma emissora que pertence à Igreja Católica, mas é importante também saber que a que ponto eu não estou também fugindo, não de gerar conflito. Nós estamos falando aqui, não vou para o embate. Agora eu vou falar, não é isso, mas é você se posicionar, ter também as suas necessidades atendidas, porque se você vai deixando sua necessidade não fala, engolindo sapo, isso vai dar aonde, minha gente? Eu estou com um ouvinte aqui, não vou dizer o nome e respeito, ela que falou, só escreveu aqui no WhatsApp, eu estou assim. Não é só você, não. Tem muita gente assim. Obrigada por compartilhar. Exatamente. Tem muita gente assim, mas não é para ser assim, não pode ser assim, pode ser diferente. E aí... Tem um tema, Patrícia, eu vou nomear assim, que eu acho, né, também olhando aqui o nosso tempo, que eu acho que falando do tema de saúde mental e comunicação não violenta, porque ele não tem exatamente a ver com a comunicação com o outro. Ele tem a ver com a comunicação com nós mesmos, mas eu queria muito tocar nesse ponto, porque falando de saúde mental, né, trazer aqui a perspectiva da comunicação não violenta sobre a depressão, que é algo que você já nomeou, né, talvez isso possa ajudar alguém aí, como essa ouvinte que colocou a gente, a perceber se está enfrentando alguma dessas coisas. E essa comunicação consigo mesma, como eu falei, tem a ver com esses autojulgamentos. Né? Tem a ver primeiro com a maneira, então isso é o que eu queria trazer aqui, como a gente aprendeu a se autorizar, né? Autorizar os próprios sentimentos.
Então, o que acontece normalmente, né, que a gente aprendeu na sociedade? Acontece algo comigo, vem um estímulo, né? Algo que alguém fez, algo que alguém disse, uma situação que eu vivi. Eu começo a sentir um desconforto. O que é que eu aprendi a fazer com o meu desconforto? Você falou um pouquinho antes, né? Eu vou varrer para debaixo do tapete. Eu tento evitar esses sentimentos desconfortáveis, acho que vou esquecer deles, né? Eles vão passar lá. Mas, na realidade, eles não ficam esquecidos. Eu tô tentando ali, né? Abafar. Isso. E nessa tentativa de esconder o que eu sinto, eu quero que vocês me acompanhem. Eu tenho um pensamento que eu aprendi que é: não posso me sentir assim. Tenho que me sentir bem. E aí a pessoa entra num ciclo, ela fica presa no ciclo que a gente chama sentimento-pensamento. É assim, eu tô depressivo, acho que não deveria estar, começo a me culpar por estar naquela situação, dizendo, porque eu ouço das outras pessoas, né? Ai, porque você tá assim, você não podia ficar assim, aí a vida é boa, outras pessoas têm mais problemas que você. Você tem tanta coisa, agradeça. Isso! E aí eu começo a alimentar auto-julgamento, então eu fico nesse ping-pong. Eu penso que não devia me sentir mal e me sinto mal. E aí quanto mais eu penso que não devia me sentir mal, mais mal eu me sinto porque eu não consigo sair dali. Percebe? Então eu tô presa naquele ciclo pensamento-sentimento. E na perspectiva da comunicação não violenta, a gente acredita que a depressão é exatamente alimentada por esse ciclo vicioso, de achar que não deveria se sentir, né, sentir o desconforto que está sentindo. Como é que a gente rompe isso? Bem rapidinho, assim, claro, vou falar aqui, né, de uma maneira, eu sei que não é aprofundada, mas espero aí plantar uma sementinha, que é o seguinte: na comunicação não violenta, o primeiro convite que a gente vai fazer para quebrar esse ciclo é: autorize-se a sentir o desconforto. Eu estou sentindo, e não deveria sentir nenhuma outra coisa, né? Eu preciso voltar a permitir esses sentimentos. Claro, quero fazer uma fala aqui bem responsável. Às vezes a gente não consegue permitir um desconforto emocional sozinhos ou sozinhas. Então procure um espaço, um apoio emocional, né, um espaço terapêutico para te ajudar com isso. Mas é importante se autorizar. Por quê? Porque o sentimento é um grito do seu mundo interior sobre algo muito importante ali que você precisa olhar que você não está conseguindo olhar. Então a gente rompe esse ciclo do ping-pong que eu falei, pensamento, sentimento, quando a gente fala, peraí, eu vou sentir. Aí eu tiro a atenção do que eu penso, porque eu digo, eu posso sentir, me sentir mal, tá tudo bem. Vou entrar em contato com os meus sentimentos, como eu falei, procurem um espaço seguro para isso, e a partir daí eu vou dizer, o que esse sentimento quer contar para mim? Por que eu tô tão desconfortável? De que maneira esse evento afetou a minha vida? E aí a gente vai para um outro elemento da CNV, que a gente já nomeou aqui hoje rapidinho, que são as necessidades. Então a gente acredita na comunicação não violenta que todo desconforto emocional, ele é, né, um grito das nossas necessidades, que estão pedindo para serem cuidadas. Ou seja, pode ser que eu esteja vivendo uma situação, né, onde eu não tenho segurança, onde eu não tenho confiança, onde eu perdi a conexão no meu relacionamento, né, amizade, ou seja, algumas das minhas necessidades podem estar ali ameaçadas e tudo, e é por isso que eu estou sentindo desconforto. Então a gente rompe esse ping-pong quando a gente acolhe o sentimento, vai para a necessidade, e algo que a gente fala na CNV, e eu posso garantir que é verdade por muita experiência, vivendo e acompanhando muita gente, uma vez que a gente acessa o nível das necessidades, a gente aciona o movimento da vida. Quando eu saio do sentimento, já que ele é só o grito da necessidade, e agora eu já sei por que eu tô me sentindo mal, começam a vir ideias do que fazer para sair dali. Então eu volto a entrar em movimento da vida, e aí eu saio desse ping-pong e, consequentemente, eu posso sair desse ciclo de depressão, né? Tem várias outras questões sobre saúde emocional que a gente pode olhar a partir daí, mas acho que esse é um exemplo, né, bem bacana, e há uma outra, né, uma outra perspectiva de olhar para esse processo de depressão e adoecimento emocional, e que a CNV pode ajudar bastante a gente também. Maravilha, onde está ali o problema, né, gente? Está também a solução. Basta você dizer, eu tenho o direito de sentir, porque a sociedade o tempo todo vai dizer, não, mas não sinto isso não, vamos fazer alguma coisa, bota um batom vermelho, fica tudo bem. Não, se há alguma coisa ali, esse sentimento está gritando, chamando a sua atenção, sente, se escuta no lugar de confiança, e olha para isso, porque se você for levando para frente, não vai dar bom. Tá? Exatamente. E é isso que a gente quer deixar aqui. Eu ficaria conversando horas, e na próxima entrevista a Tayana vai estar aqui com mais tempo para a gente falar muito mais sobre isso, porque tocamos em pontos muito importantes.
para finalizar, finalizando mesmo, que foi o assunto de hoje, conversa não violenta e o benefício para a saúde mental, né, Thay? Nós sempre buscar uma conversa e o diálogo é o melhor caminho. Com certeza, né? E como a gente trouxe aqui, tanto na relação com o outro, então reaprender, aprender a criar espaço de confiança ou ser espaço de confiança. Né? Como eu falei, aprender a realmente escutar o outro, aprender a sustentar os limites. E falando de conversa violenta, é isso, com o outro e também consigo mesmo. A gente precisa aprender a conversar de maneira não violenta com a gente. É isso, porque você percebe, Patrícia, quando eu digo, eu não deveria me sentir mal, essa já é uma conversa violenta comigo mesma. Né? Com a minha tristeza, né, com a minha ansiedade. Então as pessoas dizem, tô ansiosa, já vai lá, vou tomar água, eu tenho que sair dessa ansiedade. Não, se a ansiedade tá ali, gente, ela tá contando algo importante. Então, precisamos aprender, e esse é o espaço que eu amo trabalhar, aprofundar com as pessoas, nesse lugar de aprender a conversar consigo mesmo, com os próprios sentimentos, porque esses desconfortos emocionais, né, ainda que desconfortáveis, eles, assim como é o conflito também desconfortável, eu falei, a gente tem uma visão positiva deles. É dizer, ali atrás do desconforto tem vida. Algo importante está pedindo a sua atenção. Olha que maravilhoso é olhar para o sentimento desconfortável nessa ótica. E olhar. Então, essa é a mensagem principal. Olhar para esse desconforto, acolher e viver.